Boa noite a todos. Estamos iniciando mais na área com o Betinho Gol. Mais uma vez agradeço a todos aí a participação. Hoje vão ter 2 convidados também. Tenho certeza que vocês vão gostar muito, né? Um jogador excepcional, o Pita, jogou passagens São Paulo, Santos, Seleção Brasileira, Japão. O Edivaldo também, que já está há muito tempo no Japão, né? Fazendo sua história lá também, conquistando seu espaço. Tenho certeza que vai ser uma grande live, né? E nós vamos, né, curtir essa live, né? Espero que vocês realmente curtam, porque vai ter muitas histórias boas aí, sem dúvida nenhuma. Vocês vão ficar felizes. Espero também a participação de todos vocês aí, com mensagens, né? Algumas perguntas, quem sabe a gente consiga estar colocando aqui. Então, quero trazer o Pita, né? Um excepcional jogador. Tive a oportunidade aí de jogar. Quando chego ao Japão, chego pro lugar dele, né? Então, foi uma honra muito grande. Betinho, prazer falar com vocês, você e o Lincoln. Bom dia, Pita, tudo bem? Bom dia, Betinho, prazer estar com vocês aí nessa live, somente falando do Japão, né? Quero agradecer ao Lincoln pelo esse convite, e onde eu tive muito feliz aí no Japão, foi um prazer muito grande, e tenho muita gratidão pelo Japão. Legal, Pita. Nós também temos um outro convidado, né? Mais uma vez, obrigado aí pelo convite, né? Eu acho que você é uma referência para muitos, no caso, jogadores, aí eu me cito também, né, pela sua qualidade. Seja bem-vindo, Edivaldo. Boa noite aí para você, né? Boa noite e bom dia para vocês. Mais uma vez, agradecer aí a oportunidade, uma satisfação poder participar com 2 feras, e para mim também foi referência. Acompanhei aqui no Japão vocês 2 e aprendi muita coisa com vocês. Ô, Pita, o Edivaldo, né, ele tentou a carreira como jogador, né, aí acabou indo aí para o Japão, e depois disso aproveitou os momentos lá, né, no futsal também, e hoje ele é uma referência do futsal japonês, né, e lá atrás, né, o futsal dava a condição aí de um aprendizado para o campo, né, e aí o Edivaldo... Muito obrigado, Edivaldo, pela presença aí, pela participação. Parece que você é de família santista, Edivaldo, é isso? Isso, era o bisavô, o avô, meus pais, e por isso também que o Pita, a gente abraçava ele de um jeito. Só que hoje tem uma história interessante, né, Pita? O meu filho se chama Jonathan. Ele fez um contrato com o Corinthians, ele tem 17 anos, 17 para 18, está na base. Aí você imagina a situação do meu bisavô, do meu tataravô, meu pai, agora todo mundo teve que aceitar a família e torcer para o Corinthians agora. Muito prazer aí, Edson. Eu acho que, principalmente Santista, né? Santista, você sabe que a rivalidade com o Corinthians é muito grande, né? Mas, como eu joguei 11 anos lá, eu tenho algumas recordações que quando eu entrei no Santos, o treinador, seu Lau, falou assim, eu tenho um problema, não pode perder para o Corinthians. Você imagina a rivalidade que é o Santista com o Corinthians. Imagina o seu avô, você está torcendo ser obrigado a torcer para o Neto, né? E torcer para o Corinthians, né? Mas é assim, acho que a vida é isso, e com certeza eles estão torcendo, porque eu espero que tenha muito sucesso no garoto do seu filho aí. E se tiver alguma coisa aí, eu estou no São Paulo trabalhando, a gente puder ajudar, será um prazer. Opa, eu agradeço. Legal, né? Isso é bom. Ouvir, assim, histórias, né? Porque o futebol nos proporciona muito isso, né? E situações também que você fala, caramba, eu estava torcendo para um time, agora tem que torcer para o outro. E você tem, né? Porque entre o lado profissional então você é obrigado. Então, o que eu estava falando assim, é que o futebol proporciona algumas situações inusitadas, né? Você torcendo para um time, daqui a pouco você está trabalhando, né, numa outra equipe que é rival,
E a família vem junto, né? Isso não tem como, né? Amigos também acabam mudando. Sim, foi mais ou menos parecido a minha história, né? Porque eu sou santista, joguei 11 anos no Santos, desde 16 anos, né? E vi aqueles fenômenos jogar, né? Edu, fiz alguns coletivos com Pelé, Carlos Alberto Torres, Clodoaldo, aqueles caras que eram os meus ídolos, né? E aí daqui a pouco eu estou jogando no time do Santos como se titular, que eu joguei junto com o Ailton Lira, o próprio Clodoaldo. E aí você, de uma hora para outra, em 84, eu fui para o São Paulo e tive muito sucesso no São Paulo e acabei. Hoje, você falar para mim, sou santista, sou paulino, eu fico em cima do muro. É claro que eu sou santista, mas gosto muito do São Paulo pelo sucesso que eu tive. 4 anos, 3 títulos consecutivos. Então, você acaba pegando um amor pelo clube, né? Isso é uma coisa que não esquece do coração, como a minha passagem no Japão, como falei para o Betinho sobre o Fujita, que hoje acho que é Belmares que chama, e passei também no Nagoya. Então, tem um carinho muito grande, principalmente quando você tem sucesso e tem e vê o carinho que os jogadores te aceitam, que a diretoria. Então, isso aí marca muito, né? Então, eu tenho um carinho enorme por os clubes que eu passei e tenho muita gratidão por todos eles, pelas pessoas que eu encontrei no caminho, pessoas boas, pessoas que me ajudaram no começo da minha carreira com conselho. Depois, no São Paulo, foi ao contrário, eu dava conselho para os jovens. Depois, no Japão, tive pessoas maravilhosas que me ajudaram, que é uma cultura totalmente diferente, não só alimentação, como cultura, né? Então, tem o Edson, que eu quero mandar um grande abraço para ele, me ajudou muito na minha chegada, porque se chegar e jogar, eu sei que é simples, mas precisa falar para o jogador para cair ali, cair aqui, é uma coisa de dificuldade muito grande no começo, né? Então, o Edson me ajudou muito, sabe? Então, agradeço muito a esse carinho que eu tive por todos no Japão. Não, Peter, isso daí são situações que são inesquecíveis, né? Principalmente você, né? E aí eu também falo, fora do país, as dificuldades, né? Quando você está dentro do seu país é uma coisa, né? Quando você está fora e recebe esse auxílio, esse carinho, essa ajuda, né? A gente não esquece jamais, né? Mas, Peter, em cima, assim, né, que você falou, que você iniciou no Santos, né? Que você é carioca, mas você vendeu bastante siri na Viancheta? Na verdade eu sou carioca, nasci no Rio, né? Nasci, fui com 6 meses, 1 ano de idade, fui para Cubatão, que é o Jardim Casqueiro, que é de Cubatão. E lá naquela época, hoje não, né? Naquela época, a minha casa era muito perto do mangue, né? Então eu pegava muito caranguejo, pegava siri. E, na verdade, eu cheguei a vender, mas não para minha família, porque meu pai, graças a Deus, ele trabalhava na Petrobras, e eu tive uma vida simples, mas tinha uma vida tranquila, entendeu? Então eu vendia para ir para o cinema, para brincar, como eu não estava fazendo nada, fazia isso. Mas não foi para precisando mesmo, foi uma coisa de garoto e que aconteceu, foi uma infância maravilhosa que eu passei no Jardim Casqueiro. Mas satisfação, e você Peter. dá onde? Você dá onde? Nós estamos na região de Guma, mais conhecida como Oizumi. É a cidade com a maior concentração de brasileiros aqui. Puxa. E a cidade aqui é uma cidade maravilhosa, né? Aqui, ó, eu falo que aqui é o Brasil, porque tem restaurante, tem tudo que você imaginar do Brasil aqui tem. Sim. Então você já não come a comida japonesa, é tudo comida brasileira, tudo. Sim. E a comunidade aqui é unida, né? A comunidade ela é bem participativa com os eventos, sempre que o consulado também sempre está apoiando a comunidade. Aí faz um trabalho com as escolas. Quando para isso você foi? Meu Deus do céu. 1989. Nossa Senhora. Então Fazem. o idioma já está tranquilo, né? Idioma, tudo, né? Na verdade, a gente se vira, né? Porque a gente sempre trabalhou com escola brasileira. Ele voltou? Sim. Voltei, mas pode tocar aí, pode tocar. A gente trabalha com escola brasileira, então a gente nunca teve aquela preocupação assim de
com o japonês, mas meus filhos estudaram em escolas japonesas, aprenderam português, e a gente, como pai, como mãe, assim, como família, a gente procura dar o melhor para nossos filhos, né? Sim, E sim, sim. ele foi para o Brasil com 12 anos. Coincidentemente, ele foi para o Santos. Ficou quase um ano lá. Aí depois foi para o Internacional de Porto Alegre, ficou 6 meses. Depois foi para o PSTC de Londrina. Sim. Aí no PSTC ele saiu com um contrato já com o Corinthians, já, contrato de base, né? Quem sofre é a mãe, né? Porque já faz 6 anos que tá longe. Puxa, é verdade. Né? Você já está acostumado, sabe que é assim a vida do atleta, né? Mas a mãe é que sofre, né? É verdade. E ele mora no Corinthians, ele tem lá, fica lá no alojamento. Isso, ele fica lá na base. Hoje não, porque por causa da situação, estão fazendo treinos online, né? Mas ele fica alojado lá, assim. Tá uma estrutura boa, né? Eu tenho muitos anos na base aí, o Corinthians é um clube que tem uma estrutura boa, uma estrutura que dá condições para o atleta desenvolver, né? Que bom. E aí, Betinho, você voltou? Como é que tá aí? Tá escutando? E você tem uma passagem linda, né? Inicia ali no Santos, né? Na Portuguesa Santista, né? Depois vai para o Santos e encontra, né? Igual você falou aí, o Ailton Lira, né? Gozada, né? Porque eu fui jogar um futebol de praia pelo Jardim Casqueiro na praia e joguei contra vários times de Santos. Aí me destaquei, aí sei como é que é a vida do futebol, né? O ponto esquerda que jogava comigo foi para o Santos e eu fui para o Santista. E aí, nesses jogos de finais do Campeonato Santista, e uma coisa muito, muito gozada, que eu sei que muitos sabem, mas nem todos, eu mexi no documento na época, né? Eu era gato, chamava famoso gato, eu e o ponto esquerdo, né? Então, nós combinamos assim, ó, se me pegarem, eu te entrego. Se pegar você, você me entrega. Aí fica assim. E aí fomos indo, chegamos na final, os dois times. Chegou na final, os dois times, no último coletivo lá. Eu estou chegando, os caras me chamam na diretoria da Portuguesa, eu falei, ixi, caiu a casa aí. Aí fui lá, você é gato, não sei o quê, não vamos perder o título. Eu falei, não vamos perder não, pode ter um lá. Aí entreguei ele, e acabou jogando, deixando a gente jogar, eu joguei ele e nós ganhamos. Eu fiz o gol da vitória, nós fomos campeões. E logo em seguida, hoje não pode fazer, né? Mas logo em seguida, o seu Olavo Martins, que é o treinador do Santos, e falou para mim, onde é que você mora agora? Eu falei, eu moro no Casqueiro. Só falei isso para ele. Não demorou um mês, ele bateu na minha porta da minha casa e se eu queria ir para o Santos. Aí eu falei que queria, tinha um pouco de burocracia. Eu sei que o Santos deu chuteira, deu bola para o Portuguesa Santista e eu acabei indo para o Santos, na época era o juvenil, né? Que é o 16 anos. Foi assim, foi a minha chegada no Santos. E aí você chega, logo depois, como você falou, né? Começa a treinar, tendo oportunidades, né, no time de cima. E o time de 84, acho que é o primeiro Meninos da Vila, né? Foi em 78, primeiro Meninos da Vila. Foi uma passagem. Verdade. Que, quando o Pelé parou em 74, o Santos teve uma decadência muito grande. Não ia nunca aparecer um Pelé, um Edu, jogadores que são gênios, né, naquela época, que com certeza não vai aparecer nunca. Então, teve desde 74 a 78, não conquistava títulos, né? E quem vestia aquela camisa 10 e era de cor, então, entrava na Vila, saía vaiado, porque os caras achavam que ia achar outro Pelé, né? Então, eu comecei a jogar no Santos e eu sou canhoto, sou branco, canhoto, não tem nada a ver com o Pelé, eu era mais um meio amador. Eu chegava muito, mas era um meio amador. E aí o Santos começou a acostumar. E por coincidência, que foi muito bom na minha carreira, logo lançando, eu fui campeão paulista, entendeu? Aí isso marcou o nome Pita com a camisa 10. E foi aonde eu fiquei 6 anos, né, com essa camisa. Já teve Ailton Lira, né? Teve Giovanni, teve Diego, teve vários. Mas eu acho que esses 6 anos eu marquei bastante com essa camisa e foi onde eu comecei a despontar no futebol brasileiro. Você tinha, né? Tinha um ataque que corria pouco, né? Juari, Newton Batata e João Paulo, né? Na verdade, né, Betinho, é que eu falo sempre para os garotos, você tem que estar no momento certo, na hora certa, né? Porque quando eu subi, tinha o Ailton Lira que lançava pouco também, não sei se você lembra. Ailton Lira, lembro. O que corria para nós dois. Nós dois eram dois preguiçosos para marcar, né? Então o Clodoaldo se matava para marcar.
Só quando a bola caía no pé dos dois, ela ficava mais tranquila, não perdia pouco, né? E aí tinha esses três na frente que corriam um pouco, como você falou. Às vezes você dava um balão, os caras achavam que era um lançamento, porque eles já estavam na bola, né? Os caras corriam demais. Então, naquela época, o que a gente fazia, né? O pessoal fala que futebol mudou. Não mudou nada, mudou talvez a parte tática, mas a inteligência do atleta é muito importante nessa hora, né? Porque o João Paulo, uma certa hora de certo tempo de trabalho, João Paulo, Juari e Nilton Matata, eles vinham buscar a bola e traziam os marcadores, vinham marcar ele. E essa bola não ia para o pé deles, ia no fundo, onde eles tinham velocidade, entendeu? Então, até eles pegarem isso, nós já fomos campeão paulista, entendeu? Foi isso que aconteceu. São jogadores altamente velozes. Quando eles pediam no pé, eles sabiam que era nas costas. E quando eles pediam, estavam sozinhos, davam no pé. Então, ficou uma coisa praticamente daquela época que o futebol talvez não tinha tanto estudo tático como hoje, né? Talvez os treinadores, a gente conseguia, a gente olhava assim e falava de novo, aí a gente só lançava e só via eles entrar na cara do gol, era torcer para eles fazer o gol, só isso. Então foi um momento que facilitou bastante a gente, né? Esses três na frente, eu e o Ayrton Lira, e naquela época eu jogava um pouquinho mais enfiado e que o Lira ficava mais atrás, mas ou eu ou ele pegava na bola, era um lançamento. Mas é aquilo, né, que a gente fala, de se conversar dentro de campo e conhecer a característica do companheiro, né? Perfeito. Então, isso daí tinha os movimentos, na hora que você vai vir no pé e a hora que você vai no fundo, né? Hoje você fala isso pro atleta, o atleta fala, mas não precisa disso, eu quero só a bolinha aqui no pé, tá bom? Pra que ficar correndo no espaço, né? Não sei se eu vou receber a bola. E outra coisa, né, Betinho, que você falou foi espetacular. Eu falo para os garotos, eles têm que saber, igual eu, querer me lançar uma bola para me correr de velocidade no fundo, eu nunca vou chegar. Então o cara tem que saber que eu não sou velocista, tem que pôr no pé. E esse jogador de velocista assim, tem que saber, como você falou, estuda o companheiro que você tem, entendeu? Isso é uma coisa que tem que vir do atleta, o treinador tem que passar, mas até tem que conhecer o parceiro que está do lado, né? Isso é muito importante, como você falou. Eu tinha alguns jogadores, por exemplo, joguei com o Serginho Sular, porque era um estilo diferente de área, e o Serginho, quando ele fazia o paredão, sabia que ele ia dar no pé, que ele virava e fazia o gol. E certo momento na partida, por exemplo, a gente está ganhando tudo, e ele vê que ele olhava para ele, que ele pensava em fundo, ele apontava para o pé, porque eu sabia que ele queria no pé. Então você tinha que estudar o atleta. Já o Juari não. O Juari, se você botar no pé dele, é contra-ataque, porque o Juari não tinha muita habilidade assim para... Era correria. Então, é o que você falou, às vezes algum garoto não sabe o poder do atleta que está jogando do lado dele. Isso é muito importante saber, né? É verdade, verdade. Edivaldo, assim, você jogou bastante salão também, né? Salão também precisa desse entendimento, né? Principalmente na época do salão mais antigo, né? Que tinha o fixo, o pivô, os alas, né? Mas precisava desse entendimento, né? Sim, eu acredito que todo esporte tem que ter esse entendimento. A gente tem que ter a leitura do parceiro, ter a leitura do jogador, porque às vezes você vai jogar, é que nem o Pita falou, você joga a bola, a gente não consegue chegar nem na metade do lançamento dele, mas vamos com a qualidade, você pode lançar que com certeza ele vai buscar a bola. Mas eu queria fazer uma pergunta, Pita e Betinho, que conselho que vocês dariam hoje para os jogadores de hoje, assim, que a gente, principalmente aqui no Japão, a gente vê os sonhos dos meninos, como no Brasil, é buscar o sonho deles, se tornar jogador. Aí eu queria saber de vocês dois, eu vou dar um conselho, por exemplo, e qual o conselho que vocês dariam para os meninos de hoje em dia, na nossa realidade, por favor. E com esse tempo todo que eu estou na base aí, eu vi grandes atletas que passaram desde 96 que eu estou na base, garotos que eu via que esse garoto vai ser um talento. Mas depois, com o tempo de base, eu comecei a ver que não é só o talento que consegue chegar a jogar em alto nível, né? Então, acho que o meu conselho que o futebol não cabe para noitada, não cabe para não se cuidar, não cabe sem treinamento. Então, acho que o jogador tem que ser disciplinado nos seus horários, disciplinado nos treinamentos, prestar atenção bastante no seu professor que está lhe ensinando, estudar bastante futebol
europeu. Na época, eu olhava muito os jogos de Pelé, de Midagui, essa esfera toda, de Rivelino, para me ver quais eram os movimentos deles, né? E eu acho que sem isso, sem disciplina, sem descansar, sem se alimentar bem, você pode até vencer um jogo, talvez conseguir um sucesso em 1 ano, 6 meses, mas não vai conseguir jogar 10 anos em alto nível. É isso que eu passo para o atleta, e que pense, pega aí os grandes feras, não digo nem na época minha, mas pega o Ronaldo Fenômeno, Ronaldinho, o que eles fizeram para chegar a virar esses homens, esses gênios todos, porque eu acho que ninguém chega por acaso, entendeu? Essa história aí que deu sorte, isso aí, o cara não dá sorte um jogo, 2 jogos, mas não dá sorte em 10 anos de carreira. Né? Então, acho que tem que realmente pensar nisso, se dedicar ao máximo, é claro, levar o estudo junto, que eu acho que hoje o jogador precisa estudar, precisa ter inteligência. E eu falo hoje, jogador que não tem uma inteligência de jogo tática, apesar que nós tínhamos, né? Não tinha mais tática, que saber, por exemplo, o companheiro passou e eu tenho que cobrir o companheiro independente do que o treinador falou, você vai ter dificuldade em jogar em alto nível. Talvez jogue em equipes menores, mas nunca vai jogar num alto nível. Por exemplo, hoje todo garoto quer ir para a Europa, jogar no Real Madrid, no Barcelona, mas tem que ter uma inteligência de jogo. Você sabe muito bem que é uma dificuldade muito, muito grande você sair fora do país e enfrentar alimentação diferente, frio, vários estilos de jogadores, jogadores todos eles são fortes, rápidos aí fora do país. Então você tem que realmente ter isso junto. Isso que eu passo para os garotos aí, se cuidar bastante, treinar bastante, ver qual é a sua melhora que precisa fazer, o seu defeito que você tem, se eu preciso melhorar meu passe, preciso melhorar meu cruzamento, preciso melhorar meu cabeceio, preciso melhorar meu perna esquerda. Isso tudo faz parte do atleta vencedor, né? Entendi. Isso que eu passaria. Mas assim, ó, em termos também de conselho, né, para os jovens aí, o cara tem que acreditar que é possível, né? E que precisa sempre estar melhorando. Por mais que ele acha que, não, eu já sei bater na bola com a perna direita, com a esquerda, bom cabeceio, não adianta, né? Eu acho que se o atleta se acomodar naquilo que ele acha que tem de melhor, é pouco hoje. Porque o futebol hoje está muito rápido, tem poucos espaços, então ele tem que, de alguma maneira, sair dessas dificuldades, né? A gente, né, aí na era do Pita, se tinha muito mais espaço, você tinha a condição, né, de erguer a cabeça, fazer os lançamentos. Hoje, seria muito mais difícil de jogar, porque os espaços, as linhas próximas uma da outra, né? Então, o atleta hoje, acabou o 10 clássico, se cobra muito no futebol brasileiro, cadê o 10, cadê o 10? Acabou. Não tem mais o centroavante fixo, que só vai ficar ali dentro da área. Hoje tem que ter jogadores de movimentação. O jogador hoje tem que fazer mais de uma função. Se ele se limitar a só ficar no corredor, andando em cima da linha, ele vai ser ultrapassado porque o outro vai andar em cima da linha, vai vir para dentro, vai se movimentar. Então hoje o atleta precisa isso, né? Buscar algo diferente da característica dele. Só que não é todo mundo que aceita isso, né? Ele acha, não, eu sei bater bem com a direita, eu não preciso usar a esquerda. Se ele pensar assim, dificilmente ele vai conseguir, acho que ter sucesso, né? Ou se tem um sucesso, aquelas coisas momentâneas, né? Eu acho que o atleta, ele tem que ir para o treinamento, falar assim, eu preciso fazer mais do que eu fiz ontem. Eu preciso agregar alguma coisa a mais. Só que, infelizmente, o zap da vida aí, o cara acaba o treino rapidinho, já que é o celular, né? Eu tive o prazer de na base, encontrar um Neymar pequeno, novo, né? Eu trabalhei no Santos 6 meses no treinador de sub-20, e o Neymar estava no sub de 15, 16, 17. Eu tive uma aproximação dele e do Ganso, né? O Ganso sempre fala que é parecido comigo, mas aí eu pegava o Ganso, até hoje ele faz um pouco, porque ele não pisava na área, né? Eu falei, você pisar na área, cara, você precisa guardar, fazer gol, não é só botar pessoas na cara do gol. Aí eu perguntei pro Neymar, quando ele já estava no profissional, por que você faz assim, tanto drible, você vai para cima? Ele falou, Pito, eu chego em casa, treino em casa, drible. Eu chego aqui depois do jogo, do treino, eu fico treinando outras jogadas, driblar para cá, driblar para lá. Por isso que o Neymar tem vários, cada dribble inventa no jogo, porque, como o Betinho falou, ele quer sempre ter melhor, porque ele é muito bem marcado. E como o Betinho falou, os caras hoje são fortes demais, são velozes, são tudo. Se ele não fizer alguma coisa
diferente, ele não vai conseguir ter sucesso, né? Então, Neymar, que eu estou falando hoje, um dos melhores jogadores do Brasil, todo dia está treinando um drible. Então, isso é uma coisa que, como o Betinho comentou, o jogador tem que estar... como se falou, hoje talvez nós teríamos dificuldade de jogar, mas nós íamos olhar, ver um jeito de jogar. Porque quando eu cheguei no Japão, É isso aí. o Edson sabe disso, você não pode dominar 1 metro, meu. Se a bola escapar 1 metro, eles levam. É verdade. Eu cheguei, meu, quando eu fui ver o primeiro coletivo do meu time, o jogo amistoso, eu falei, porra, como é que eu vou jogar nisso aqui? Correria do cacete. Eu com 35 anos. Puta, 33 anos. Falei, caraca. Aí falei, ó, Nicanor, me dá um tempo que eu vou treinar. Aí comecei a treinar, fora de coisa. Treinava, mais do que eu acho que quando jogava no Brasil. Aí comecei a falar para o Edson. Falei, Edson, é o seguinte, eu vou puxar para cá, mas você tá pro lado de cá que eu vou sair antes que ele. Quando eu dominar e virar para ele, aí ele vai ter. Aí eu tenho mais tranquilidade para sair da jogada. Mas tive dificuldade bastante no começo. Aí comecei a conversar com o Edson me ajudar. Começava a dar de primeira, eu não dominava a bola, só dominava quando eu estava de frente, mas era aquilo que eu comecei a ter a inteligência de. Não dava para jogar, querer postar corrida com o japonês. Às vezes você librava um, você pensava que era outro, é o mesmo, entendeu? Então, eles são muito rápidos. Eles são rápidos demais. Aí comecei a me adaptar e dei muita sorte de pegar acho que o Betinho deve ter pego esses atletas Noguchi, Tero, Matsuyama, que marcava pouco. Batia pouco, marcava o jogo todo. Mas eu peguei uma garotada boa, inteligente. Isso aí me ajudou muito. Então, Natsuka, um time que só era orientar os meninos, e aí foi deu uma soma legal. Nós fomos campeões da 2ª divisão, subimos, e depois vocês chegaram. Mas era um grupo que facilitava, né, Betinho? Então, o atleta hoje tem que saber. Sim. Hoje, se o jogador técnico não se esforçar, o esforço ganha da técnica, né? Então, tem que haver o esforço junto com a técnica, aí ele supera. Não, verdade. Até em cima disso daí, porque eu chego lá no Fujita, né, logo depois de você, né? Aí, e o Nicanor, que era o treinador, infelizmente ele faleceu, né? E o Nicanor também ajudou demais, né? Sensacional, né? O cara, porra. Aí eu chego depois de você, eu chego no Japão numa quarta-feira e ia ter um amistoso no domingo. Aí o Nicanor fala, Betinho, você quer participar? Tal? Foi eu e o Mirandinha, né? O Mirandinha falou, não, eu não vou, porque o Mirandinha já tinha jogado no Japão, no Shimizu, né? Então eu vou. Nossa, vergonha. Eu ia pegar a bola, os caras roubavam. Eu ia tentar um drible, o cara roubava. Tudo que eu fiz, nada deu certo, né? Tanto é que depois eu acabei ficando 4 anos, né? E aí você vai pegando amizade. Que realmente era o Narahashi, Natsuka, o Amotutero, o Noguchi, né? Era um time bom, né? E aí depois os caras falam assim, pô, esse cara veio pro lugar do Pita, meu. O Pita jogava pra caramba, ele não joga nada. Você tem que criar situações, né, para se adaptar o mais rápido possível. Aí é o treinamento. E aí o Edson foi fundamental também. Edson, pô, me ajuda aí. E aí, pô, esse cara aí também tá assim no meu coração. O que ele fez por mim no Japão não tem preço. Mas eu acho assim, o Edson deve saber mais do que isso, que tá há muito tempo. O que eu vi na época, eu cheguei com... Eles tinham aquela fita minha, sabe, dos melhores momentos aí do Brasil. Porra, parecia o Deus, cara. Aí eu falei, puta, que eu vou fazer com esses moleques aí? Vou ter que jogar bola, cara. Senão os caras vão me... Mas é uma verdade no Japão. Quando você chega brasileiro, que é hoje talvez não seja o primeiro lugar no mundo, né? Cara, você tem que jogar, cara. Se você não jogar, até eles tiram o respeito por você, né? Então foi igual o Betinho. Eu cheguei assim meia, mas aí, por exemplo, eu tinha uma força na falta, então falta para mim de 5, eu fazia os 5, porque o nível da época era muito baixo, né? Para vocês terem uma ideia, o goleiro, eu ficava procurando o goleiro, ele estava olhando debaixo das pernas da barreira. Então, era acertar o gol, né? Era acertar o gol que era gol. Então, eu tinha o escanteio, essas coisas, aí eu fui pegando a confiança dos meninos, mas realmente, se você chegar lá e não chegar chegando, você acaba perdendo o respeito desses jogos, né? E como eu saí de lá e foi uma coisa que eu me adaptei muito bem com esses garotos, nós tínhamos várias jogadas,
E vocês chegando, ele com certeza eles queriam cobrar, né? Mas depois eu fui para o Nagoya, foi a mesma coisa, foi a mesma cobrança, né? Mas é assim, eu acho que em qualquer lugar, principalmente fora do país, eu também joguei na França, era assim, os caras tiram em você como se vira, dá a bola e você se vira, né? Você tem que se virar. Então foi o que o Betinho falou, o cara tem que chegar no Japão, em qualquer lugar do país, já chegar chegando, porque senão eles acabam não te respeitando, né? Como tem que respeitar. Né? Ô Edivaldo, fala aí o que né, além dessa situação, mas pode ficar à vontade aí. Vamos sugar tudo do Pita aí. Desculpa aí, o Ed, falei no Edson, Edivaldo, desculpa. Imagina, tranquilo. O Edson ainda está aqui no Japão? Deve estar. Tá, ele continua aí. Então, ele tá. Eu falo com ele de vez em quando, ele trabalha em escolinhas, né? De futebol. Casou, né? Com a japonesa. Ele já tá aí. Eu falo que já naquela época ele tinha virado japonês, né? Agora ele já é imperador aí. Agora é imperador. É bom, né? A gente escutar essas coisas assim, porque é um legado que fica do Betinho, é um legado que fica do Pita, e a nossa comunidade, assim, eu que estou há 30 anos aqui, eu acompanhei, várias pessoas acompanharam, várias pessoas assistiram, e para a gente, assim, quando recebe vocês aqui no Japão, para a gente é uma alegria muito grande, porque são brasileiros, a gente sabe que vocês vão fazer e fizeram a diferença, e a gente fica muito feliz. Eu não falo só por mim, né? Eu falo para meus amigos, falo das pessoas que acompanharam vocês, né? Então a gente sente um orgulho, assim, que sempre que chega um brasileiro aqui, ele faz a diferença no meio do japonês. Essa é a palavra que eu deixo para vocês dois aqui. Legal. Ô, Pita, me fala um pouco aí do Kaká. O Kaká, aí voltando a essa nova profissão que eu tenho faz tempo, né? Eu saí daí do Japão com 35 anos, né? Joguei aqui um pouquinho na Inter de Limeira, mas sabe quando você começa a ver quem... Você sabe disso, né, Betinho? Eu já estava vendo que eu não era mais o mesmo, estava vendo que eu não estava conseguindo fazer as coisas que eu fazia antes. Aí eu comecei a sentir que estava na hora de parar, entendeu? Porque a gente que está acostumado a vencer, né? E vencer, não digo nem só ganhar título, mas vencer dentro do campo, né? Você começa a sentir uma... Aí eu comecei a ver que não estava mais no campo e parei em 95. E o São Paulo sempre, para mim, foi um clube que eu tenho muita gratidão, como eu tenho do Santos. São Paulo um pouco mais pela oportunidade que dá para eles jogadores, né? Eu estava assistindo um jogo no Morumbi e o diretor do São Paulo me convidou para trabalhar na base. Aí eu falei, posso ir, eu quero ver se eu consigo passar aquilo que eu aprendi, vamos tentar, né? Aí comecei, Betinho, desde de fazendo avaliação, eu peguei a categoria sub-14, fui no sub-15, onde peguei esses grandes fenômenos que dei sorte, como Kaká, Júlio Batista, Simplício, Emerson Sheik, Gleb Gladiador, esses jogadores todos nós trabalhamos juntos. Então, montamos assim uma seleção, entre aspas, e fomos ganhando, como o pessoal fala assim, a base é para revelar. Eu não falo isso, eu acho que é importante você ensinar o atleta a vencer, o jovem a vencer. Eu acho que você revelar é importante demais, como ganhar. Então, nós conseguimos sub-15 ser campeão paulista, sub-17 paulista, sub-20 paulista, foi subindo tudo junto, campeão da Taça São Paulo. Então, foi tudo junto. E o Kaká, todo mundo fala aí que são os que não conhecem realmente a verdade, o Kaká não jogava realmente na base. O Kaká ele é, se não me engano, 8'2". Ele era reserva de jogadores 7'9". 7'9". O Coisa sabe muito bem disso, que para jogar, você jogar na base, numa categoria acima, não é fácil. Ele jogava já com 3 anos, ele entrava nos jogos que estavam mais tranquilos, eu colocava ele. E ele era mais franzino, era muito franzino o Kaká, então não foi feito um trabalho em cima dele. Então, por exemplo, eu acho que tem que pensar em revelar, era o caso do Kaká, que a gente não colocava ele em jogos pesados, jogadores que chegavam duro, porque para não machucar o atleta. E o Kaká foi assim, foi feito dessa forma. E aí hoje os caras falam, o Alisson era titular, ele era reserva. Cara, o Alisson era 80, ele é 82. Então, isso aí na base, se o cara tem um ano jogar num time acima, tem que ser fenômeno, tem que ser fera. Porque não é fácil.
E ele tinha 2, 3 anos de diferença. E o Kaká, na época, até eu, Muricy, até eu errei, né? Porque eu falei que o Kaká ia ser o melhor jogador do Brasil. Ele acabou sendo do mundo, né? Eu errei nessa parte. Porque ele tinha uma técnica acima da média, ele jogava de primeira, inteligente demais, trabalhador, já era o primeiro a chegar, o último a sair. Era um cara que merece tudo que ele conquistou. Porque um cara que fora do campo era disciplinado, cansou de levar garotos que não tinham condições de ir para casa em Natal e Ano Novo, para casa dele, para passar, garotos mais humildes que moravam longe. Então, ele é merecedor do que tudo que ele conseguiu. Eu acho que, para nós, foi muito importante eu começar na base e ter essas conquistas, não só de títulos, mas como revelação, né? Aí segui minha carreira, aí comecei, saí de São Paulo, entrei em 96, saí em 2000, fui para o Santos. No Santos já conhecia muito a base do brasileiro, então eu sabia, o Elano, por exemplo, jogava no Guarani contra mim direto. E eu conheci o Elano estava emprestado na Inter de Limeira. Eu fui lá, busquei ele para o meu sub-20, aí virou o Elano. Alex, se chama Alex Boi, eu acho que jogou no Juventus, também jogou, né, Betinho? O Alex Sim. Jogou no Juventus contra mim, chuta feito um cavalo. Eu falei, pô, esse cara foi fazer teste comigo. O bicho parece um boi, meu, grande demais, né? Forte, tava forte. Aí eu falei assim, não, emagrecer você emagrece. Aí ele deu 2 chutes lá, tirei ele, entrou no Santos, o William, Baturé. Então esses garotos nós já trouxe mais pronto para o Santos e conseguiram ter sucesso na carreira no Santos mesmo, conseguiu até vender esses atletas. Aí depois eu fui ao Japão, trabalhei no Japão aí 1 ano e retornei ao São Paulo em 2002. E aí comecei o trabalho na Desportivo Brasil, não sei se você conhece, o Desportivo Brasil é uma... Sim, conheço. Estrutura muito boa. Isso. Eu comecei bem saí com a bola de saco no saco aqui nas costas, fazendo avaliação. Os caras conheciam que era o Pita só, e o resto... E um folheto dizendo a estrutura que ia ser formado. E um folheto dizendo aqui, ó, você é formado esse clube aqui, tal. E acabamos tendo sucesso. Tem aí o Scarpa, tem esse Diego aí que está no Sevilha, que todo mundo quer. Conseguimos formar alguns atletas. E depois de lá, retornei ao São Paulo em 2012, fazendo o trabalho de captação para o profissional de São Paulo, onde consegui aquele Luiz Boi, trouxe o Ganso dos Santos, que ia para o Grêmio, para o São Paulo. Então, surgiu outros talentos. E depois retornei agora, estou há 3 anos no São Paulo como coordenador da captação. Então, essa área, graças a Deus, eu conheço muito bem todos os setores, desde captação, desenvolvimento de atleta, desde disso tudo. Graças a Deus, eu tenho uma experiência muito grande nessa área. Não, legal. Até assim, em cima disso daí, mas deixa eu antes, né, que esse negócio de cortar, sair, voltar, deixa eu agradecer o pessoal que está participando aqui, tem entrado, né, o César, o Robertinho e a Mica estão sempre juntos, o Daniel, o Hiroki, o Harada. O Harada é um fã-clube lá do Belmar e do Fujita, da época lá, também falou, pô, vamos jogar junto, eu e você lá no Belmar agora, lá para ver se ajuda. Aí tem o Leandro, o Ishizawa, o Gilson, né? São as pessoas aí que mandaram alguma mensagem, deram um bom dia, uma boa noite. Obrigado aí pela presença de todos, né? Nós estamos aqui com o Pita e com o Edivaldo aqui batendo um papo. E aí, Pita, em cima disso daí que você fala, né? Como eu perguntei do Kaká, mas aí você fala, ele é merecedor porque ele buscou trabalhar, né? Aquilo que o Edivaldo tinha perguntado, qual é o conselho? É o trabalho. O conselho é esse, trabalha. As dificuldades, elas vão existir sempre, em qualquer setor, né? E no futebol a concorrência é ainda maior. Mas se o cara trabalhar e tiver querer o crescimento, né? E aí depois a conduta, né? A conduta do Kaká de ajudar as pessoas, né? Ele estava numa condição melhor. Isso tudo também, né? Quando você faz o bem para alguém, sem querer nada, né? As coisas acabam fluindo também nesse sentido, né? Então, pô, é muito legal. Eu tive a oportunidade de trabalhar na base do Palmeiras, na base do São Caetano, e também passei com alguns jogadores, né, que, graças a Deus, aí estão seguindo. Isso é legal demais, né, Pita? A gente, para nós ali, é o nosso trabalho, né, mostrar o profissionalismo, né, aquilo que para se vencer na vida, né, conduta, não é só jogar bola, né, você tem que ter uma conduta também.
E quando você vê esses jogadores que passaram na tua mão crescerem, pô, é uma satisfação, né? Pô, com certeza. Você não tem dinheiro que pague. Você vê um garoto que começou lá de pequeno e ter sucesso na carreira. Hoje eu fico triste aqueles que não tiveram sucesso, que tem que trabalhar, tem que correr atrás, porque também plantaram coisa errada, né? Acho que a pessoa tem que plantar coisa boa, como você falou. A gente procura dar o nosso melhor como professor, exemplo, por exemplo, ser o primeiro a chegar, trabalhar, ensinar, procurar passar tudo que nós aprendemos no futebol com os outros grandes professores que nós tivemos. E a maior alegria é essa, é você falar, ver aquele atleta que você ajudou junto com a sua comissão, né? Escutou e aprendeu alguma coisa. Às vezes, alguma coisa que a gente passa não precisa nem às vezes, não escutar, mas tem que escutar pelo menos alguma coisa para que passe para o futuro, né? Eu fico muito feliz, né, nessa minha carreira por isso, porque agora mesmo, São Paulo, ontem teve um jogo de São Paulo, não sei se vocês assistiram, vários daqueles garotos eu consegui ver na base, ajudar, ensinar alguma coisa. Eles estão lá vencendo, é uma alegria muito grande, né? Uma alegria melhor do que você ter de pensar em coisa financeira. O mais importante para nós é você descobrir o talento, desenvolvê-lo, ensinar o que nós aprendemos com outros professores, que tem algumas eu falo muito que eu não sou contra aquele professor que só estudou, não sou contra. Mas eu acho que se aquele que estudou e foi um jogador, ele tem sempre um pulo do gato, um coelho na cartola para ensinar para o atleta, entendeu? Porque vivenciou, né? Vivenciou 15 anos da sua carreira dentro do campo, aqueles movimentos que você fazia no campo, aquilo que você sabe que não vai dar certo, você já explica, aquilo que vai dar certo, você explica. Então, isso aí é muito importante passar aquilo que nós tínhamos conversado antes, sobre você não vai lançar um jogador que é lento lá no fundo, põe no pé dele. Então, esse tipo de coisa que a gente começa a passar e a gente vê muitos zagueiros aí enfrentando o Neymar, como querendo marcar ele no meio do campo. Quem vai ganhar na velocidade? Será que ele ou o Neymar? O cara tem que ser inteligente e saber que não dá para acompanhar ele. Manda o volante segurar e espera ele aqui, porque uma hora ou outra ele vai te enfrentar. E se tiver campo para ele, já era, né? Então, esse tipo de coisa que a gente procura passar para todos os atletas e, como você falou, é uma alegria muito grande você ver esses garotos vencendo no futebol, né? Beleza. Edivaldo, você trabalha com escolinhas aí, né? Como é o seu comportamento aí com seus alunos aí? A gente trabalha na área começamos na área do futsal e a grande questão hoje é assim, a criança desde os 4, 5 anos, todos os nossos treinos é sempre com a esquerda e com a direita. Às vezes existe a dificuldade, isso é óbvio, né? Não tem jeito, mas aí a criança 4, 5, 6, 7, às vezes entra na escolinha com 11 anos, mas a gente sempre está procurando trabalhar as duas pernas, que eu acho que é fundamental a pessoa ser ambidestro. Eu, particularmente, igual o Peter, eu sou canhoto, mas eu pelo menos tenho dificuldade com minha perna direita. Não sei se é porque eu sou canhoto, mas o meu filho, por exemplo, ele é ambidestro. E foi uma das coisas que chamou bem a atenção do pessoal quando viu ele, porque ele jogava pro lado direito e chutava, jogava pro lado esquerdo e chutava. Então, eu acho que esse é um diferencial na vida das crianças, porque se a pessoa consegue chutar dos dois lados, né, ela não precisa, porque eu sou canhoto, eu só vou pro lado esquerdo, é uma dificuldade. Não sei se o Peter é assim também. Mas esse trabalho que a gente faz assim, a gente tenta fazer esse trabalho diferenciado na vida da criança, para lá na frente ela poder ser ambidestra, que eu acho que isso aí facilita muito na carreira do jogador, do atleta, das crianças. Né? Com certeza, eu tinha muita dificuldade. Eu tive, como falei, professores bons, tinha o Pepe, né, que vocês lembram de nome, Ramos Jogado, pessoas que, Mengal, pessoas que me orientavam um pouco. É claro que eu não era um grande chutador de perna direita, mas caía assim, tem momentos que cai num momento de fazer um gol que não dá para você passar para a esquerda. Aí, naquela época, eu tropeçava, né? Aí, primeiro, fui treinando, aí consegui até fazer os gols de direita, alguns lançamentos, mas não é igual à esquerda. Isso aí, na época, foi acabava os treinamentos, ficava batendo de direita, vibrava para a perna direita e chutava, para melhorar um pouco, né? Para você não passar
como você diz, na hora que pinta, no jogo final, passar uma vergonha, né? Então você já era meu, da minha cabeça. O Betinho é mais jovem que eu, ele deve ter pego um pouco melhor a base. Naquela época a gente fazia terça-feira, corria na praia e sexta coletiva e jogo. Não tinha esse negócio de hoje que tem a estrutura que exige, que tem hoje, né? Você trabalha a bola de borracha, bola de tênis, direita, esquerda, todos os dias, né? Naquela época nossa era isso. Ainda você via no jornal, treino às 3 horas, vai lá e, quer dizer, não tinha essa estrutura toda. Era que nós, aqueles que queriam ser um grande jogador, faziam a parte, né? Fazia fora, acabava o treino, ficava fazendo, procurava aprender junto com essas grandes feras que nos ensinou, né? Isso que é muito importante, você usar as duas pernas hoje foi fundamental. Só para dar uma reforçada aí, o meu irmão Daniel, que montou a quadra junto aqui com a gente, tá ao vivo agora, ele mencionou uma coisa muito interessante, que a gente trabalhou com esses jovens e o esporte ajudou esses jovens a não ir para o outro lado, sabe? Ir para o lado do bem, o lado de agregar. E desses garotos que passaram pela gente aqui, mais ou menos, hoje, mais ou menos, acho que tem uns 10 jogadores, 10 meninos que passaram pela gente, que hoje são tradutores dos times aqui no Japão. Que legal. Então, assim, eu acredito que a gente deixou um legado, assim, importante, uma referência muito boa para esses garotos, para fugir como você falou, da bebida, fugir do cigarro, né, fugir dessas coisas que na vida do atleta não vai agregar em nada. E a gente é muito feliz com essa de ver eles traduzindo para o Nagoya, traduzindo do Júbilo, para vários times. Inclusive, eu acho que deve ter até traduzido para vocês, se eu não me engano, né? Mas é uma coisa muito gostosa. Para mim, na época, era o Betinho, peguei o Bari, né? E na Fujita era o Edson que me ajudava bastante. Não tinha muito tradutor, o Edson que me ajudava bastante. Já lá o Edson ajudou muito, me ajudou demais. Então, o Edson jogava e era o tradutor, né, na época, né, Peter? Sim. O Edson me ajudou muito. Naquela hora que lá fora, talvez a gente começou a notar, porque eles ficaram comigo uma semana, 10 dias, eu e o Nicanor, né, fomos juntos. O Nicanor falava um pouco de inglês, então ele não se interessava tanto como eu me interessava. Então eu anotava bilhete para comprar, botava assim, como é que falava, essas coisinhas, porque uma hora ele vai me soltar o cara, né? Aí ele, agora vocês vão sozinhos. Falei, agora vamos ver, né, Nica? Aí o Nicanor, com o inglês dele, eu conseguia comprar na frente dele. Aí ele, o que você está fazendo? Eu falei, estou anotando, você não fala inglês? Aí ele ia na minha. Aí eu cheguei a aprender alguma coisinha, porque no campo, vem para a direita, vem para a esquerda, volta. Essas coisinhas de futebol, comecei a aprender porque eu estava vendo que eu tinha que me virar, né? Aí minha esposa chegava no mercado, abria os negócios para cheirar, para ver o que era. Foi essa dificuldade que foi depois dos primeiros 6 meses. Aí as coisas andou muito bom. Eles botaram a gente em batida, um lugar maravilhoso. Então, eu tenho muita saudade daí, gostei muito. É um país maravilhoso, viu? Não, então, Edivaldo, inclusive eu ia citar realmente o Daniel, não sabia que era seu irmão. Quer dizer, da outra live você deve ter falado que ele era seu irmão, mas não tinha como mais lembrar. Que ele cita realmente, né? Que aí também cabe pro Pita e para mim quando fomos treinadores da base, né? A gente tenta, lógico, fazer que o jogador se desenvolva para chegar no profissional, mas também ao mesmo tempo que ele tenha uma conduta, né? Se não seguir o caminho profissional de futebol, que ele siga o caminho dele, né? Se vai trabalhar em outro setor, mas que principalmente tenha, né? O respeito, a conduta de um ser humano digno, né? Então isso é fundamental, porque não tem como, nem todo mundo vai conseguir ter, né? Chegar no seu objetivo, mas que tenha depois uma conduta familiar, que tenha uma família, né? Que tenha um convívio legal com a sociedade, né? Então isso é muito importante. Tem aqui mais umas pessoas também, a Sandra também está mandando aí abençoando aqui a gente, saudades. Teve acho que mais uns aqui que entraram, obrigado aí pela participação, por estarem aqui com a gente. Bate-papo Carlinhos também, bate-papo, porra, muito, muito legal.
E aí, dentro disso, Pito, que a gente vinha falando, agora volta só um pouquinho ainda na sua época de jogador, que tem um jogo para mim que é marcante. São Paulo 4, Palmeiras 4. E aí, só rapidinho, nesse jogo, né, a perna direita ela usa um pouquinho, né? Não foi só a esquerda, né? Essa hora que eu podia passar vergonha, né? O gozado que onde eu vou, parece que o Sofia se ligou na minha carreira. É que esse foi muito marcante. Sim, sim. Foi um jogo muito... São Paulo e Palmeiras, naquela época, nós tínhamos um timaço, né? Nós tínhamos uma espinha dorsal de Oscar, Dari Pereira, Pito e Careca. E aí surgiram Miller, Silas, Sidney, Nelsinho, jogadores da base, entendeu? E tinha Gilmar também no gol, que era mais experiente. E deu aquela liga, né? Deu a liga que foi ao contrário do Santos. Eu era menino e os mais experientes me ajudaram. E ali nós ajudamos esses garotos. E nós tínhamos muitas jogadas, e umas jogadas que o Palmeiras, naquela época, vinha formando sempre atleta, trazia atleta, e nós estávamos com o time formado. Então, geralmente, nós ganhávamos do Palmeiras até com certa facilidade, de 3, de 6. A gente ganhava bem do Palmeiras. O Palmeiras estudava o nosso time direto, mas sempre nós tivemos um treinador maravilhoso, chamava-se Linho, que até faleceu. Ele era espetacular taticamente, sabe? E nós tínhamos uma jogada. E eu, nesse momento, eu tenho uma facilidade de driblar também, não era só o meia que lançava. Porque eu me espelhei muito, como te falei, quando era menino, no Edu. Vocês com certeza conhecem o nome, mas Edu era gênio do drible. Edu foi, para mim, o meu ídolo. E eu comecei a treinar isso aí também. Então, eu tinha facilidade. Então, eu parti do meio de campo, como, se não me engano, o Silas me deu a bola, driblei o Paulinho, aí driblei o Rocha, e aí nós tínhamos uma jogada com o Careca e Miro. O Miro, os dois abriam para receber essa bola, entendeu? E aí, quando eu olhei para eles estavam marcados. Aí eu falei, vou driblar mais um, aí driblei mais um. Aí eu vi assim, o Miro marcado, vou driblar mais um. Aí quando eu vi, estava na cara do Leão. Falei, vou tentar driblar o Leão também. Aí fiz aquela que passa e driblei o Leão, e com a perna direitinha coloquei para dentro. Mas foi um gol que realmente fantástico. E não tem um lugar que eu vá aqui brincar, às vezes eu vou para o Marte brincar, que eles não falam desse gol. Foi um gol maravilhoso. E a história do jogo, Betinho, talvez você não lembra, estava 4-3 para nós, tranquilo o jogo, morto. Careca, pênalti para nós. 5-3, né? Estamos tranquilos. Era que encheu o pé, a bola bateu na trave, veio para o meio de campo, falta. Cruzaram na área, o Palmeiras empatou 4-4. Essa foi Nós tínhamos jogada fatal de bola parada e acabou o jogo 4-4, que não foi a história do jogo, foi um jogo mais tranquilo. Mas sim, esse gol que você falou, um gol que fantástico, não tem como não citar, né? Não, sem dúvida. Assim, você teve passagem pela seleção também, me fala um pouco. Então, Betinho, a seleção, talvez, não vou dizer que foi uma coisa que marcou para mim, mas a gente sempre tem esse comentário, porque eu fui em 80 com o Tele Santana para as eliminatórias, né, que tinha aquela seleção maravilhosa, e fiquei até 82, só na última convocação para a Copa que ele me cortou, né? E tinha um time, até hoje, falo desse time de 82. Com certeza, titular era muito difícil de eu estar, mas poderia estar ali dentro daquele plantel, com certeza. E naquele ano eu fui o melhor jogador da minha posição. E passou essa época, fui para o São Paulo, comecei a fazer um ano maravilhoso. Fui o melhor jogador em 86, na época, e não fui convocado pelo Tele Santana. Então, uma das coisas, não digo que seja frustração, mas eu acho que depois, com o tempo, você começa a trabalhar, né? Começa a ver que o treinador tem seu atleta que ele gosta, o atleta que ele trabalhou no clube, o atleta que ele tem confiança, talvez ele tinha confiança nos atletas que ele trabalhou com ele na anterior. Isso, no anterior, nos clubes. Então, ele levou esses jogadores. Mas, sim, é uma marca que eu joguei vários jogos na seleção, fui campeão pan-americano com o Carlos Alberto Silva, mas é uma marca que todo mundo fala e cobra, e fala que foi uma injustiça total eu não ir para a Copa do Mundo. Infelizmente, foi com o Tele, que tinha seus, como se diz, a preferência em outros treinadores, que eu respeito, de outros jogadores, quer dizer, eu respeito, mas realmente eu tinha condições realmente de jogar uma Copa do Mundo. Contanto que depois eu fui campeão pan-americano, e quando a gente começa a ficar mais
mais velho, parar, você começa a analisar que talvez, eu acho que eu também faltou alguma coisa, não posso ficar culpando os outros, talvez eu poderia me doar mais, talvez faltou alguma coisa que eu poderia me dedicar mais a chegar a uma Copa do Mundo. Talvez seja isso. Não, legal. Essa situação, e o seu depoimento é de outros jogadores que também não conseguiram chegar, não chegar na Copa do Mundo, né? Foram convocados, mas na Copa do Mundo foi preterido por um ou por outro jogador, né? Porque é isso que você falou. Depois que você passa, principalmente a função de treinador, né? Você consegue depois enxergar talvez uma razão por não ter ido, né? Porque é diferente, né? Você ser treinador, né? É difícil. É que você falou a verdade. Depois que você começa a ser treinador, você começa a analisar que realmente são coisas de detalhe, né? Às vezes eu estou na base assim, a gente tem que liberar um atleta que está muito parecido, né, com outro. Eu, graças a Deus, nesses anos todos, eu nunca tive nenhuma dificuldade a respeito disso, porque eu trabalho, posso até errar, mas eu erro fazendo as coisas corretas, entendeu? Então, cansei de pegar, eu tenho 5 zagueiros maravilhosos, eu não paro jogar os 5. Eu prefiro mandar explico para o pessoal, olha, vai para outro time, você vai jogar nesse time, porque eu acho que também o cara aprende jogando, né, Betinho? O cara ficar na base, ele não vai adquirir a experiência legal. Então, teve muitos que foram para o Palmeiras e viraram, teve muitos que foram para outro lugar e vinham me comentar no Banco do São Paulo, obrigado pelo que o senhor fez. Quer dizer, isso eu acho legal. Eu acho errado, às vezes eu vejo alguns comentários de coisas erradas de algum atleta que chegou, que não tem a qualidade, se foi por causa de empresário, não foi. Isso é uma coisa que eu não admito. Eu acho que você tem que olhar, seja qual for, e eu sempre falo para as pessoas que me deem com o jogador. Bom, olha, o meu trabalho é isso, já botei no campo, agora já não é comigo, é com ele. Se ele realmente tiver condições de ficar, de trabalhar, ele vai ficar. Se não, ele não vai ficar. Porque às vezes o cara sai e fica falando besteira, né? Tem coisa errada, tem esquema. Não, eu, desde que eu estou na base, nunca vi isso, trabalhei, principalmente em Santos, São Paulo, não existe isso. Existe isso que nós estamos comentando. Às vezes o cara tem uma bela qualidade. 8 anos de idade hoje já encaminha para o clube, né? Aí ele fica com 8, com 10, 11, 12, até 15 anos, aí eu acho que é formação. 16, né? Aí é questão do aprendizado, né? Porque depois do 17 aos 20, aos 19, aí é essa escolha que vai ter que fazer. Pô, será que ele vai dar o salto para o profissional? Porque você já não vai conseguir ensinar muita coisa. Você vai treinar repetições. Eu, na base do Juventus, se você tinha perguntado, eu tinha um dia por semana que era trabalho só de fundamentos. Um dia na semana, trabalho específico de fundamentos. Hoje não se encontra isso na base dos clubes, é difícil. E aí você tem que tomar essas decisões. Se você é treinador do sub-20, você tem que enxergar ele se ele vai jogar no profissional. Se não, pô, você tem qualidade, mas para esse momento não dá. Então eu vou te liberar para você seguir sua vida em outro local, do que ficar segurando o cara ali por vaidade. E outra coisa, empresário, não leva o garoto que ele vai te ajudar. Ele não vai me ajudar. Ele tem que se ajudar. Perfeito. Se ele se ajudar, querer trabalhar, querer aprender, aí automaticamente ele vai render, vai fazer o seu melhor, e aí as coisas acontecem, né? Hoje eles entram com 11 anos. Eu não gosto muito de ver 11 anos, porque eu acho muito novinho. Eu particularmente, sou um pouco contra isso, entendeu? Porque um garoto tem que ficar brincando na escolinha, aprendendo as coisinhas, porque já põe ao garoto a disputa, né? Porque ele não queira, ele entra num clube com uma disputa com outro parceiro, com um garoto muito criancinha para ficar já competindo, né? Com o amiguinho. Aí depois ele ia mandar embora, liberado. Nossa, eu tenho medo da frustração da vida, entendeu? Eu fico meio preocupado. Sim. Eu gosto mais de jogadores de 13 para 14 anos que já dá para você olhar com um pouco melhor, já dá para ver qual que é, o desenvolvimento, onde ele chega. Eu acho que a dificuldade Betinho, do observador, Edivaldo, é você enxergar naquela avaliação aonde vai chegar aquele atleta. Isso que é a dificuldade. Porque às vezes você encontra um garoto talentoso, mas aí tu tem que ver se ele está comendo, como é que está a vida dele, como é que tá essas coisas. Geralmente o cara rápido é rápido de nascença, né? Aí você começa a enxergar ele com boa alimentação, com trabalho. Esse que é o grande observador, é olhar para o futuro. Daqui a 3, 4 anos, ver como é que vai estar esse atleta. Essa é a dificuldade.
olhar hoje lá no São Paulo, Betinho, tem tudo que você imaginar. Lá não tem como o cara vai sair de lá como homem, se não for jogador, como homem. Porque, como você falou, nós trabalhamos no sub-11 vai e volta, que é monitorado, e sub-14 já começa a morar. E começa a ter todos os tipos de trabalho, alimentação, tudo que você imaginar tem no São Paulo, os treinamentos, fundamentos, tendo todo dia, né, Beto? Então, fundamentos, trabalhos de aproximação, tudo existe desde do 14 anos, né? Então, chegam, como você falou, aos 16 anos, que é o lado do contrato, ali já dá para você medir a água, né? Já dá para você ver mais ou menos aonde é que vai o atleta, né? Eu também acho que não é assim. Às vezes você manda um cara embora que vira outro lugar. Talvez a gente não saiba do problema particular dele, se com os pais, essas coisas, você tem que estar bem esperto, né? Mas o São Paulo dá essa condição para isso. E, graças a Deus, desde que eu estou lá, vamos 6 observadores para as avaliações, os 6 olhos sem no final, cada um dá sua opinião, na semana que fica lá, junto com o treinador. Não existe, por exemplo, o Pita chegar lá, olha, isso aqui é para ficar aí, viu? Não, não é assim. Ele coloca lá 15 dias, o treinador vai avaliar junto, eu vou estar junto, e nós vamos conversar isso, nós estamos conversando. Pô, se ele trabalhar ali, e se ele se alimentar melhor, o rapaz, o moleque veio do norte, por exemplo, é outro mundo São Paulo. Então você tem que ter essa percepção de olhar isso, né? Às vezes o cara não vira aqui e vira em outro lugar, por causa desses detalhes. E o carinho de quando for mandar embora, explicar, isso tudo faz parte do profissional, porque você mandar uma outra pessoa, você é o treinador, você é uma outra pessoa liberar o menino, é um negócio que ele quer ouvir do treinador. Então a gente cobra muito dos treinadores, já vai ser liberado, vamos liberar que ele não está bem. Agora vai o treinador e conversa com ele para explicar, olha, o que você precisa melhorar isso, se quiser alguma indicação a gente fala, para que se o moleque não jogar bola, eles sigam a vida não com tanta frustração, né, Betinho? Isso que é o Verdade. Edivaldo trabalha com, igual você falou, né, iniciação aí com crianças mesmo, né? Isso. Aí a dificuldade é ainda maior, né? Assim, a gente, eu e o professor Kate Dói e a minha esposa, a gente divide as categorias, né? Mas, rapaz, é uma coisa tão gratificante assim, trabalhar com as crianças, tanto é que a gente já faz esse trabalho há mais de 20, 25 anos, sabe? Então, o que eu enxergo, o que a gente enxerga é primeiramente ensinar para a criança o respeito que ela tem que ter educação, né? A criança entra na quadra, ela tem que chegar e cumprimentar todo mundo, tem que cumprimentar os professores. A gente começa por aí, pela educação das crianças. Aí, a partir disso, a gente começa a ensinar o respeito, né? Aquelas coisas todas que o futebol proporciona para a criança, proporciona para a gente, né? E a palavra que a gente é gratidão. A gente fica muito feliz em ter esse privilégio de poder trabalhar com as crianças. Betinho, eu só quero falar uma coisa. Desculpa, tem um amigo nosso chamado Daniel Miyagi, é super fã do Pita. Ele ficou sabendo que a gente ia participar com o Pita, aí, inclusive, a esposa dele faz bolo, aí, ó, é assim, o dia que você voltar para cá, você e o Betinho vai se encontrar com ele, vai ganhar bolo de comer, tá, né, bolo. O Daniel Miyagi, muito fãzão seu, Peter. O Betinho nem se fala, né? Vocês estão divididos, os fãs de vocês estão divididos, mas o bolo já está separado já, tá? Então... Obrigado. Legal. Imagina. Qual a cidade você trabalha lá, Edilson? Qual a idade você trabalha? A gente trabalha, ó, às vezes chega a criança com 3 anos. Aí a gente faz o baby foot, que a gente fala, né? Mas aí a partir dos 4, aí às vezes... Trabalho, hein? É um trabalho. E agora a gente vai começar, vai especificar mais esse baby foot aí, que a gente acha maravilhoso trabalhar com as crianças, né? Então, a partir de 3 anos, assim, Só que a gente trabalha com vôlei, trabalha com a comunidade, já trabalha com... Eu tive que trabalhar com vôlei para agradar a minha esposa, né? Porque sabe como que é, né? E aí trabalho, não é fácil. Não, mas é maravilhoso. Aqui o Japão é um país maravilhoso. Tá?
Mas aí, Edivaldo, quer queira ou não, é aquela situação que o Pita estava falando, né, de começar cedo, né? Eu também sou a favor do que o Pita falou, 11 anos, não pode ter competição, né? Tem que ser diversão, né? Para a criança, como falou, pô, você frustrar uma criança, você vai mexer com o psicológico dela. E você, quer queira ou não, você vai dentro do... Existe essa competitividade entre as crianças, né? E aí como que você lida com isso daí? Você trabalha com crianças bem novas mesmo, né? Sim, a gente procura sempre trabalhar o lado psicológico da criança também. A gente procura sempre falar para eles que eles têm que acreditar no sonho deles, né? E a gente sempre fala para eles também que o sonho tem que ser o sonho deles. Não pode ser o sonho da mãe, o sonho do pai, o sonho do vô, né? E eles têm que correr atrás dos objetivos deles. É o que a gente sempre passa para as crianças. E na questão da idade também, a nossa forma de pensar é a mesma coisa. Exigir de uma criança de 11 anos, né? 12 anos, assim, agora começou a fazer 13, 14, a gente consegue, né? A gente já consegue trabalhar mais esse lado com a criança, de exigir mais disso, daquilo, né? Dessa competitividade. Então a gente procura fazer esse trabalho meio que diferenciado com a nossa comunidade aqui. Não, legal, legal. Teve mais aí, ó, Isaías, Jaqueline e a Cida que entraram. Deve ser tudo aí do seu lado aí, né, Edivaldo? É a máfia lá do Intem Paulista. Legal, gente. Eu vou fazer aqui uma última pergunta, depois a gente vai, porque até pelo horário. Como você, Pita, né, você esteve no Japão antes e depois você esteve em 2000 também, né? Como você enxerga hoje o futebol japonês, né? O Edivaldo está lá há mais tempo, mas eu queria saber de você. Então, Netinho, quando eu fui, também você foi, o futebol o nível era bem baixo, né? Tinha jogadores com talentos, mas um nível bem não era o nível que tem hoje, né? O japonês, ele também naquela época trabalhava e jogava, né? Eles não tinham assim o tempo todinho ao futebol, né? Depois que foi profissionalizado aí em 93, se eu não me engano, foi a liga que chegou. Isso. Eles tinham que escolher, né? Então aí houve uma profissionalização maior, uma dedicação maior nos atletas. E hoje você vê o Japão formando jogadores para a Europa, né? Os japoneses ficaram aqui, o sub-17, o sub-20, 22, se não ficaram aqui no nosso em Cotia, pô, fizeram um jogo treino com o nosso time, pegamos na bola, o time 20, sub-20 nosso. Jogadores técnicos, o Mesquita muito bom, jogadores que o Brasil hoje não tem, como falam, eles têm um meia canhoto aí excelente, por 23 anos, se eu não me engano. Então, eles estão realmente num desenvolvimento muito alto. Eu não sei se mudou, porque eu sentia naquela época que eles tinham muito respeito. Por exemplo, via o Pita no Fujita, o cara já entrava com medo que eu estava do outro lado. Via o Betinho jogando também, o cara tinha muito respeito nisso. Eu não sei se mudou, assim, porque se eles botarem fé realmente no que eles estão aprendendo, somente os fundamentos deles são fundamentais. Eles trabalham bastante fundamentos, eu acho que eles desenvolveram muito. Eu não sei, assim, para atingir a chegar a ser campeão do mundo, eu acredito que é difícil, mas eu acredito que o Japão tem tudo. Você vê que na última Copa eles perderam para a Bélgica uma inocência total. No final do jogo, vai todo mundo para o ataque, e não sei o quê, e podia ficar quietinho ali, e ganhava da Bélgica e ganhava do Brasil. Então, quer dizer, já estavam praticamente na outra fase, né, Beto? Então, o Japão hoje, com certeza, está num nível muito alto e está batendo com muita gente. Você vê que a seleção brasileira perdeu para eles aqui na base, com esse time que treinou lá com a gente. Então, eles estão de parabéns. Zagueiros sabem sair jogando, todas as funções são caras de qualidade. Eles estão de parabéns. Nós tínhamos alguns jogos que a gente ganhava de 15-2, 15-1, 20-0, isso bem lá atrás. Mas eu, aqui dentro do meu coração, eu já sabia que a determinação do japonês lá na frente, eles iam fazer a diferença. E a prova disso hoje, que eles jogam com a gente e com o nosso pessoal aqui de igual para igual. Não tem... Acabou aquela fase lá de você ganhar de 10, já era. Mesmo porque o futebol feminino japonês é uma referência para o mundo, né?
a determinação das meninas. Eu não vou falar que as meninas são os melhores que os meninos, mas as meninas, elas têm uma determinação que eu vou te contar. E a gente fica assim, para mim não é nenhuma novidade o que o Japão alcançou hoje em relação ao futebol. Porque lá atrás eu já via a determinação deles, a disciplina deles, é impressionante. Eu lembro que na época você falava assim, ó, você vai correr aqui só pro lado esquerdo. Ele ficava 1 hora só do lado esquerdo. Lógico, né? Eu fazia isso até de uma questão para mim ver o que ele ia, se de repente ele ia mudar, porque o brasileiro você fala, vai para a esquerda, daqui a pouco ele tá na direita. O japonês fala assim, ó, sai voando, ele ia sair voando, não tem jeito. Hoje não, hoje mudou muita coisa. E eu sou muito grato de poder ter acompanhado, poder ter participado dessa cultura e dessa mudança de qualidade dos japoneses. Para aprender, depois levaram jogadores mais, já que estavam jogando nos clubes grandes, então eles foram muito espertos e foram ensinando os jovens, como o Edivaldo falou, eles trabalham demais, são muito dedicados e com certeza não foi nenhuma surpresa de chegarem onde chegaram, tá bom? É verdade. Beleza, gente, ó, muito obrigado. Deixa eu agradecer aí a todos aqueles que participaram aqui mais uma vez. Agora, por último, né, Isaías, Jaqueline, a Cida, o Marcos, o Ricardo, o César, que está acompanhando desde o meu início, que eu falava para as paredes, Robertinha, Nica, Daniel, Hiroki, Harada, Leandro, Ishikawa, Gerson, Rogério e a todos os outros aí que participaram. Pita, muito obrigado de verdade aí pelo convite. Obrigado também, Edivaldo. Por favor, Pita, aí rapidinho, considerações finais e depois o Edivaldo. Betinho, obrigado, Olímpio, você, Betinho, pelo convite. Prazer falar com o Edivaldo, pelo trabalho, parabéns pelo trabalho que está fazendo. E para mim, eu tenho muita gratidão pelo Japão, pelo futebol japonês. Agradeço a todos, aqueles garotos da Fujita, do Nagoya, todos aqueles que me ajudaram bastante aí. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Rapaz, depois dessa não tenho nem o que falar, hein, Betinho? Para mim é uma satisfação, um orgulho muito grande de poder participar com vocês, de poder ver meus amigos enviando, mandando mensagem. E a palavra é gratidão. Essa é a palavra que se resume. Legal. Eu também, hoje, né, tem a retomada aqui do futebol sergipano, eu estou no Frei Paulistano, né, faltam 5 rodadas, estamos na briga pelo bicampeonato, fomos campeões no ano passado, e agora às 15h30 a gente joga aqui contra o Itabaiana, e vamos que vamos trabalhar, né, Pita, que é importante, tá, nessa nossa luta aqui árdua, né, vivemos de resultado, mas vamos que vamos. Na próxima semana, no dia 3, né, dia 3/8, a próxima live vai ser o Jaime Almeida, né, zagueiro do Flamengo, treinador, né, então esperamos que, quem sabe, vocês possam aí estar participando e aqueles que tenham, assim, todos uma boa semana, continue se cuidando, né, porque essa pandemia ainda não acabou, então, higienização, ficar em casa dentro do possível, sair de máscara se tiver que sair, para que não corremos o risco. Tá bom? Uma boa semana a todos. Muito obrigado mais uma vez de coração por estar aqui na área com o Betinho Gol. Um grande abraço ao Japão aqui.